Muito bem, agora que demos uma entendida sobre o que são itens de detalhe, vamos dividir para fins didáticos o detalhamento propriamente dito em dois tipos de vista, conforme vimos na aula anterior. O primeiro tipo de vista seria aquele que envolve elementos de modelo, ou seja, eles retratam uma parte, uma vista específica de um trecho de um modelo, ou seja, neste tipo de detalhe, nessa vista de detalhamento, eu tenho efetivamente elementos de projeto, elementos de modelo. O segundo tipo de vista é o tipo de vista simplesmente de desenho, aonde nós temos, aqui no caso eu tenho só uma fotografia, mas eu já mostrei em outras aulas que nós podemos, neste ambiente, tanto desenhar elementos através das ferramentas de anotação, linhas de detalhe e os outros elementos, como inserir detalhes de outros programas, por exemplo do AutoCAD. Especificamente aqui na aula E208, aqui no finalzinho eu mostro exatamente como pegar um desenho do CAD, do AutoCAD, e importar para dentro desse espaço do Revit. Um conceito bem importante que devemos ter em mente é que, embora estejamos falando de detalhamentos, que não sejam elementos de modelo, esses elementos estão no tamanho real. Então, os elementos que eu estou desenhando aqui, eles têm dimensões reais, dimensões verdadeiras. Eles não são elementos de modelo, mas eles têm os tamanhos reais em campo, vamos chamar assim, exceto os elementos efetivamente gráficos. E aí eu volto, embora estejamos falando só de anotações, a uma classificação que a gente tem dentro do AutoCAD válida aqui. Mesmo sendo um ambiente eminentemente gráfico, eu vou ter elementos que representam elementos de modelo, seriam paredes, móveis, etc. E elementos gráficos, seriam textos, cotas, regiões de máscara e assim por diante. Ok? Então, vistas com elementos de modelo e vistas somente com elementos gráficos. E mesmo nesta, os elementos gráficos que representam elementos de modelo estarão em verdadeira grandeza, estarão no tamanho real. Voltemos para o nosso corte aqui em detalhe. Esse é um tipo de vista onde eu tenho elementos de modelo e sobre ele eu vou desenhar elementos gráficos. Então repare que tanto em um quanto em outro, daqui a pouco eu vou mostrar, os itens de detalhe são componentes que entram numa vista de detalhamento. Eles em si não representam uma vista de detalhe. Só para ter um exemplo, se eu entrar aqui nesse elemento, clicar em editar família, eu verei, daqui a pouco vamos ver esse detalhe, que na hora de criar elementos, por exemplo, texto, eu não tenho chamadas de texto, uma série de itens que seriam específicos de uma vista completa, eu não vou ter, porque a família de itens de detalhe, ela não é tratada como uma vista em si, de detalhamento. São elementos que irão compor uma vista de detalhe. E, por falar nisso, um outro conceito muito importante para fechar esse entendimento. Uma vista de detalhe, seja ela da primeira categoria, ou seja, que contém elementos de modelo que fazem parte das vistas de projeto, bem como as vistas de desenho, elas podem ser inseridas em folhas. No entanto, vou abrir aqui, por exemplo, uma folha dessa aqui de planta baixa. Se eu tentar inserir um item de detalhe, eu não consigo colocar ele isoladamente dentro de uma folha. Não é possível criar esse tipo de elemento. Tá ok? O item de detalhe, ele entra em uma vista, seja de desenho ou seja de modelo. Para criar um item de detalhe, eu tenho dois caminhos. O que eu sempre recomendo é pegar uma família existente, próxima ou relacionada com a família que você quer criar e editar essa família, porque você já tem uma série de componentes prontos, E aí você vai mudar a parte gráfica, os elementos de restrição, as legendas, salvar como, e aí carregar no seu projeto. O outro modo é você ir em Revit, Novo, Família, e usar como arquivo fonte item de detalhe métrico, para o caso de elementos isolados, ou item de detalhe métrico com base na linha, para elementos com base na linha, como é o exemplo que eu dei aqui, desta região representando uma achura de gesso.
Vamos supor que eu queira colocar aqui nesta parede uma simbologia do nosso tijolo com 8 furos, um tijolo 20 por 20 por 10 com 8 furos, beleza? Antes de iniciar esse desenho, eu vou dar uma olhada neste elemento aqui. Vamos examinar esta família. Reparem que eu não tenho parâmetros de construção, eu não posso deformar manualmente este elemento, mas se eu entrar em editar tipo, repare que eu consigo alterar aqui espessura, comprimento, altura e o tamanho da junta. Então vamos examinar agora essa família como ela é concebida. Eu entrei no editor de famílias, está lá o elemento desenhado. O que eu tenho aqui? Eu tenho elementos de linha, eu tenho uma região de máscara, né? E eu tenho aqui outra região preenchida. E como eu determinei que esse elemento pode ser deformado, eu vou lá em vista, visibilidade e gráficos, e vejo aqui em categorias de anotação, que elas estão ocultas, eu peço para exibir essas categorias de anotação. Ok. E aí eu percebo que na construção dessa família existem cotas legendadas, né? A gente já viu isso também de uma forma superficial, mas já vimos isso em outros vídeos, né? Que é uma forma de você exatamente colocar parâmetros. Você coloca essas cotas e referencia esses tamanhos a essas cotas. E clicando aqui neste plano de referência, eu vejo que ele define a origem e este aqui também define a origem. Então o encontro desses dois planos de referência definem o ponto de inserção desse objeto. Então essa é a forma como se compõe um item de detalhe. Eu queria observar que neste ponto do curso, né, não é intenção dar um detalhamento sobre a confecção de famílias, né? Teremos um módulo específico para isso, né? A gente vai pegando um conceito aqui, outro ali, mas não é a nossa intenção dar um curso completo por enquanto, nesta etapa de confecção de famílias. Eu quero mostrar apenas a funcionalidade, né, a forma de criação de um item de detalhe. Vou fechar esse arquivo aqui sem salvar e vou partir para o nosso exemplo aqui de criação de uma vista de um tijolo de 8 furos. Observem que esse tipo de item de detalhe que eu vou criar aqui, ele não permite alterações de tamanho. Ele é um bloco rígido. Por falar nisso, só voltando aqui em editar família, eu tenho esse bloco com alguns parâmetros criados, né, que permitem lá no projeto você colocar qualquer tamanho, né? Mas de repente esse elemento ele tem alguns módulos fixos. Eu tenho, vamos supor que seja um bloco, eu tenho 20 por 20, 20 por 40, 15 por 40, né? Alguns modelos, alguns padrões fornecidos pela indústria. Então nesse caso eu tenho aqui dentro do editor de famílias tipos de famílias, né? Então dentro desse bloco eu tenho, por exemplo, um elemento modular com junta de 10 mm. A junta tem 10 mm, a altura, o comprimento e a espessura estão definidos aqui. Mas eu posso ter outros elementos aqui, outros módulos, por exemplo, padrão montário. Tem esses outros módulos e o tamanho de 12. Em que isso implica? Vou fechar novamente, sem salvar. E se eu clicar aqui, reparem que dentro do tijolo em corte eu tenho aqui o modular. Se eu mudar para Ontário, né, ele muda as dimensões, porque são tipos ou padrões pré-definidos fornecidos pela indústria. A gente já viu isso quando a gente coloca esquadrias, né? Eu tenho uma esquadria de 4 folhas, mas aí dentro dessa esquadria eu tenho de 1,20, de 1,10 com altura maior ou menor, beleza? Então é importante só guardar esse conceito aqui. Para desenhar o nosso tijolo de 8 furos, eu vou abrir um novo família, né? Vou usar aquele elemento item de detalhe métrico, não com base na linha. Clico em abrir e tenho lá, para começar, meus dois eixos de origem, beleza? Bom, é importante a escala do detalhe, né? Você já vai imaginar uma escala na qual você vai criar o seu detalhe. Ele é preparado, pré-concebido para uma determinada escala, mas isso é basicamente tamanho de texto, de cotas e padrões de preenchimento ou padrões de achura, tá ok? Mas o elemento em si, eu vou desenhá-lo em verdadeira grandeza. Então eu desenharia de modo simplificado uma linha através de um retângulo. Eu colocaria aqui
os padrões 200, que aqui eu estou desenhando em milímetros por 100. Depois moveria esse componente, pegando esse midpoint aqui, levando para a interseção. E em seguida faria aqui os furos que eu vou fazer fora do vídeo. E depois eu vou criar também, para encobrir o desenho que está atrás, uma região de máscara. Eu vou colocar uma região de máscara através de retângulo em todo o elemento. Ok. Pego essa região de máscara, em organização, envio para trás do desenho. Beleza? Vou salvar esta família. Reparem que agora é um elemento RFA. Vou colocar aqui na área de trabalho mesmo, tijolo, furos, corte. Ok? Um nome qualquer aqui só para fins didáticos. Salvo esse elemento e reparem que eu coloquei propositadamente o ponto de inserção aqui nesta face do tijolo e vou carregar no projeto. No projeto 2, ok? Ele já vem aqui disponível para inserção. Tá? Reparem que aqui eu quero colocá-lo vertical, né? E ele apareceu horizontal. Tá? Se eu colocar rotacionar, o que acontece? Na hora que eu coloco no ponto, o ponto de rotação ele se desloca para o centro da figura, tá? O centro geométrico. Então pode me causar alguma situação, em princípio, indesejável. Mas tudo bem, vamos seguir em frente assim mesmo. Depois a gente vê esses detalhes. Aí eu posso deslocar esse elemento aqui para o ponto da parede. Tá? E reparem que ele imediatamente sobrepôs a representação interna desta parede. Ok? O ideal, claro, seria colocar aqui mais uma junta, né, de espaçamento entre um tijolo e outro, uma série de detalhes. Mas vamos em frente ainda. Eu vou expandir um pouco esta janela aqui para mostrar o último conceito nessa aula, que seria o detalhe repetitivo. O componente de detalhe repetitivo, aqui, ele é uma família criada a partir de itens de detalhe. Então, por exemplo, eu vou aqui em editar tipo, a família de sistema é detalhe repetitivo. Eu tenho esses elementos aqui, por exemplo, o bloco B19, né, o tipo bloco B19, ele é criado usando-se como item de detalhe o bloco B19. Então eu vou duplicar, vou chamar de tijolo 8 furos em corte, tá? Vou simplificar aqui, tijolo em corte, ok? Beleza, qual é o detalhe que eu vou usar? Eu vou usar o tijolo 8 furos em corte, esse é o detalhe que eu vou repetir, beleza? E eu tenho outros elementos, distância fixa, interna, o espaçamento, como ele tem 200, né, eu vou colocar 210 aqui, por exemplo, de espaçamento entre eles. E aqui eu já posso colocar, olha, rotação do detalhe 90 graus no sentido anti-horário, tá? Eu vou colocar 90 graus no sentido horário, por experiência. Criei um novo tipo dentro de uma família de detalhe repetitivo chamado tijolo em corte, que usa este detalhe a uma distância de 210. Clique em OK. Vou marcar o ponto inicial que eu vou sobrepor, tá? Que eu esqueci de apagar na verdade. E reparem que à medida que eu for crescendo aqui, ele vai criando os outros elementos. E aí eu vou mostrando aqui a parede. Reparem aqui a necessidade de se usar uma máscara aqui, né, no espaçamento, para poder encobrir também esse trecho da representação da parede. Ok? Bem fácil, né? Uma pergunta que surgiu aqui durante a execução da aula anterior, né? Como eu faço quando o elemento não acaba certinho, né? Eu tenho como botar metade deste elemento? Não, eu não tenho. Aqui eu estou lidando com elementos eminentemente gráficos. Eu não tenho como colocar um meio elemento. Eu teria que dar um tratamento particular ou elaborar alguma solução alternativa que a gente pode ver aí na próxima aula, né? Como por exemplo seria interromper a vista antes disso, tá ok? Que é o mais comum. Quando eu insiro um componente repetitivo, ele é tratado como um elemento único. Então se eu vier aqui em editar tipo, eu não tenho como aqui dentro manipular o elemento interno, as medidas do elemento interno aqui. Então por mais que eu tenha várias famílias dentro desse bloco B19, né,
eu não tenho como manipular esses elementos ou escolher subtipos dentro deste elemento. Então é preciso definir um componente simples antes de usá-lo como elemento repetitivo. Beleza? Bem, ainda temos mais alguns assuntos a abordar sobre esse tema, itens e componentes de detalhes. Então continuamos aí ainda na próxima aula. Bons estudos e até lá.